Boas-vindas a esta análise. Vamos direto ao assunto. A Estação da Luz, em São Paulo, não é apenas um edifício antigo, é um verdadeiro monumento vivo. É absolutamente fascinante traçar esta narrativa, desde uma economia agrária totalmente focada no café, até à metrópole cosmopolita e vibrante que conhecemos hoje. É perceber como o tempo moldou não só os tijolos, mas a própria alma de toda uma cidade. E para entendermos isto a fundo, vamos navegar por 5 camadas históricas. Arrancamos com o coração de São Paulo, passamos para a fase do café, trilhos e evolução, depois dissecamos o quebra-cabeça britânico, olhamos para o Renascimento e a língua viva e, por fim, espreitamos o futuro metro-ferroviário. Ora, ponto número 1. O coração São Paulo. Antes de mais nada, temos de mudar a forma como olhamos para este espaço. Não é, de todo, apenas um mero centro de transportes por onde as pessoas passam a correr. É muito mais do que isso. É uma autêntica tela arquitetónica em constante evolução. E é aqui que entra um conceito incrível, o palimpsesto urbano. Basicamente, trata-se de um espaço vivo onde camadas físicas e culturais de épocas completamente diferentes vão sendo adicionadas ao longo do tempo e, o mais espetacular, sem nunca apagar o passado. A própria estrutura física funciona como um diário, registando literalmente a transformação da cidade ao longo de mais de um século, sobrepondo memórias em cada parede. É como um gigantesco puzzle de história. Passando para a nossa segunda camada. Café, trilhos e evolução. Vamos recuar até àquela ambição desmedida do século XIX, muito puxada pelo Barão de Maua e, claro, pelo mercado de exportação de café. Este mercado era altamente lucrativo e foi, sem dúvida, a grande força motriz de todo este progresso. Mas atenção, os primórdios do caminho de ferro foram, no mínimo, dramáticos. A ideia da São Paulo Railway era muito simples: transportar o chamado ouro negro, o café, das quintas lá no interior, diretamente para o Porto de Santos. Mas a viagem inaugural em 1865 foi tudo menos uma festa. Houve um descarrilamento trágico. E isto não só vitimou o maquinista, como o obrigou a adiar a grande inauguração. É só imaginar um banquete enorme, preparado a rigor para 300 membros da nobreza, que ficou ali completamente intocado durante dias a fio. Um verdadeiro balde de água fria. Mesmo com estes precalços, a imensa riqueza do café falava mais alto. A estação foi literalmente forçada a evoluir a um ritmo alucinante. A pressão económica era tanta que exigiu 3 iterações físicas diferentes, numa questão de poucas décadas. Começou por ser uma estrutura super simples, de um só piso, e foi crescendo até chegar àquela imponente construção monumental em 1901. E se pensarmos bem, esta expansão gigante de 1901 faz todo o sentido quando olhamos para a demografia da altura. A população da cidade disparou de uma forma louca. Passou de uns meros 70 mil habitantes para 580 mil, até chegar a 1920. É um salto brutal. Um crescimento destes exige, obviamente, uma infraestrutura à altura do desafio. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, o quebra-cabeça britânico. Este fluxo massivo de pessoas e de dinheiro traz-nos àquela deslumbrante arquitetura vitoriana. Tudo isto foi rigorosamente desenhado pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver. Agora, reparem bem na logística disto tudo. Para contornar as enormes limitações industriais que o Brasil tinha na época, a solução foi completamente fora da caixa. A estrutura inteira funcionou como um gigantesco kit pré-montado. Foi tudo fabricado em Inglaterra e atravessou o Atlântico do barco. Estamos a falar de tijolos, estruturas de aço, telhas e, pasmem-se, até os pregos. Viajaram milhares de quilómetros para serem montados em São Paulo com uma precisão milimétrica. Incrível, na verdade. E o resultado foi uma dicotomia arquitetónica absolutamente brilhante. De um lado, temos o edifício administrativo, com clara inspiração em Westminster, com aqueles tijolos aparentes, transmite um enorme sentido de majestade e representação institucional. Do outro lado, num contraste enorme, temos a parte utilitária das plataformas, tudo feito de ferro e aço, com tetos altíssimos. Porquê? Exatamente para garantir que o vapor daquelas grandes locomotivas se conseguisse dissipar facilmente. Tudo pensado ao detalhe. E não podemos esquecer a imponente Torre de Relógio, com uns impressionantes 52 metros. Funcionava como o relógio oficial de toda a cidade. Com esta imponência toda, percebe-se perfeitamente as alcunhas que a estação ganhou. Foi afetuosamente coroada como a Catedral do Progresso e tornou-se literalmente a sala de visitas de São Paulo, recebendo desde a alta nobreza aos imigrantes recém-chegados. E é aqui que saltamos para o quarto tema, Renascimento e língua viva, porque esta história ganha uma nova vida na camada cultural. É que 4 milhões de imigrantes passaram por estas plataformas. Mais tarde, este mesmo espaço físico transformou-se num verdadeiro santuário dedicado a preservar a nossa língua, a língua portuguesa.
Mas, como em qualquer grande monumento, também há capítulos sombrios. Em dezembro de 2015 aconteceu uma tragédia. Um incêndio completamente devastador atingiu o Museu da Língua Portuguesa. Foi um golpe muito duro que exigiu uma resiliência emocional gigante. E mais do que isso, exigiu uma mobilização coletiva massiva para restaurar este pilar cultural e, acima de tudo, honrar a perda do bombeiro Ronaldo Pereira da Cruz, que deu vida ali mesmo, a combater as chamas. O restauro que se seguiu foi super meticuloso. Durou 6 longos anos e conseguiu cruzar, de forma quase poética, o antigo e o novo. Só para se ter uma ideia, nas fachadas conseguiram recuperar uns incríveis 85% da madeira original. Ao mesmo tempo, aproveitaram para reconstruir a cobertura do zero e introduzir tecnologias de ponta na segurança contra incêndios. E claro, a parte museográfica também foi renovada, adicionando novas perspectivas da nossa sociedade atual. Hoje em dia, a estação está impecável e atua como centro de gravidade de um distrito cultural fantástico. E está incrivelmente bem acompanhada. Em perfeita sinergia, tem ao lado a Pinacoteca, que é o museu de arte mais antigo da cidade, datado de 1905, tem o belíssimo histórico Jardim da Luz, mesmo ali à porta, e ainda as impressionantes relíquias do Museu de Arte Sacra. É uma verdadeira imersão cultural num só quarteirão. O que nos empurra para a quinta e última parte da nossa análise, o futuro metroferroviário. E a pergunta que se impõe agora é: como é que uma estrutura centenária consegue aguentar o caos e as imensas exigências logísticas do transporte urbano moderno? Bem, é fácil perceber que não é tarefa fácil. Estamos a falar de servir 121 mil passageiros por dia, e isto só na rede da CPTM. A estação transformou-se numa teia hipercomplexa que liga várias linhas de metro e comboio, tem ligações diretas para o aeroporto e ainda alberga o famoso expresso turístico, com locomotivas históricas que estão quase sempre esgotadas. Para dar resposta a tudo isto, há melhorias pesadas a acontecerem neste preciso momento. E são obras profundas. Temos a construção de um novo túnel gigante de integração com 125 metros, uma renovação brutal na iluminação avaliada em milhões para ficar concluída até 2027 e um esforço contínuo em medidas de acessibilidade para garantir que todos podem circular livremente. Só que há um detalhe que muda tudo. A modernização não pode simplesmente atropelar a história que reside no solo. A construção do tal túnel novo teve de ser adiada para 2026 e o motivo é fascinante. Durante as escavações, a engenharia esbarrou literalmente no passado. Descobriram-se uns impressionantes 6.800 artefatos arqueológicos. Foi preciso parar tudo imediatamente para preservar devidamente todo este património. E é precisamente esta colisão constante, este choque entre a necessidade de engenharia moderna e o respeito absoluto pelo passado, que nos deixa com um pensamento provocador. Enquanto escavamos e construímos debaixo do aço vitoriano e ao lado de artefactos antigos, que história é que estas novas camadas vão contar a quem visitar este palimpsesto urbano no futuro? Fica aqui uma profunda reflexão sobre o impacto do tempo nas cidades em que habitamos.